Então, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência, então, ao estudo, né, que iniciamos semana passada, do Reforma Íntima Sem Martírio. Hoje dando ênfase, né, a esse início, nas reflexões que fizemos na nossa formatura, né, do primeiro livro. Então, para os que ainda não acompanharam esses primeiros estudos e querem pegá-los desde o início, nós temos lá no canal, né, canal do YouTube da Associação Espírita Caritas, nós temos todos os estudos relacionados ao livro que antecede esse, que é o Desculpe, Mereça Ser Feliz. Então, por que é necessário nós estabelecermos esses estudos? Porque é o conhecimento de si mesmo. Então, dentro de todos os estudos possíveis ou conhecimentos possíveis, nós já sabemos, né, pela evolução que já atingimos, que é o conhecimento de si mesmo o principal. É o que nós levamos para a eternidade. Tudo mais vai ficando pelo caminho. O que é relativo à matéria, o que é relativo à materialidade, acaba permanecendo no planeta. Nós levamos os acréscimos de conhecimento que trazemos na alma, tanto a nível racional, pensamento, mente, sabedoria, como a nível emocional, sentimento, o amor. Então, essa bagagem nos acompanha sempre. Por isso que é o verdadeiro conhecimento. Ele é eterno, ele é perene, ele jamais cessa e ele não diminui, só acrescenta. Então, a necessidade dessas reflexões, dentro desse estudo do Mereça, nós fizemos em várias semanas, para que nós tenhamos uma visão real, ou mais verdadeiramente possível, de quem somos. É a resposta a uma pergunta existencial fundamental: quem sou? Então, o estabelecimento de quem se é fundamental para o início do processo. Nós colocamos isso na semana passada, mas é importante a gente reforçar, porque no afã de avançar, normalmente a gente não reconhece o ponto de partida. Nós, humanidade, na fase evolutiva que estamos, de acordo com hábitos adquiridos e com tendências estabelecidas, nós somos muito rápidos para avaliar o que está por fora. Então, qualquer projeto que você vai fazer amanhã, segunda-feira, na tua empresa, ou aproveitando agora 1º de setembro, quando inicia um novo mês, você já vai ter as metas estabelecidas, os resultados que você quer atingir, o cronograma da agenda, os compromissos que você tem. Você já tem tudo planejado com antecedência, os passos que você vai dar a partir do dia 1º de setembro. Tem gente que já tem estabelecido o ano de 2021, né? Planejamento estratégico de 2021. Está tudo pronto, a gente tem as nossas metas, objetivos, né? Nos preparando. E no afã de atingi-los, muitos saem da sua casa, da sua residência, sem avaliar com bastante profundidade de onde partem. Então, a grande maioria das pessoas se encontra perdida porque não se geolocaliza, não ligam o GPS para perceberem de fato onde estão. Não fazem uma análise profunda para estabelecer de onde eu estou partindo. Quem sou eu neste momento? Porque as coisas mudam. Fisicamente ou geograficamente, hoje a tecnologia nos ajuda muito. Pequeno desvio que você faz na sua rota, ou seja, você muda o teu estado atual dentro de um planejamento, o GPS já te fala, recalculando rota. Não é assim? Imagine a tua posição espiritual no universo, a tua posição mental, não apenas física, a tua posição emocional nesse mar infinito de emoções. É um mar aberto. Cadê a bússola para que você se localize nesse mar de emoções? E aí você sai nadando a esmo. Por isso que se afoga muitas vezes nesse mar
nessa erupção de emoções porque você não sabe de onde partiu, como é que você vai estabelecer onde quer chegar. Então, essa situação inicial é de profunda necessidade. Precisamos identificar o nosso estado atual. Mergulhe dentro de si mesmo e responda as perguntas básicas. Como eu estou neste momento? Como estão as minhas reservas íntimas para a caminhada que eu vou fazer em setembro? Você tem lá os recursos no banco. Você fez o orçamento para estabelecer os resultados da tua empresa. Você sabe que você vai precisar fazer algumas coisas, como contratar um novo funcionário, fazer uma determinada ação. Isso vai custar um recurso, 1.000, 1.200, 3.000. E você sabe que esse recurso vai sair do banco ou do caixa e vai entrar dentro da tua empresa para possibilitar aquele resultado. Ótimo. Como é que estão as tuas reservas íntimas de recursos? Como você está? Como estão as prateleiras internas ou, mais que isso, o teu caixa interno? Você tem investido em você mesmo? Ou você já arrapou o tacho e você está no piloto automático? Você está feito uma marionete no mundo, avançando para frente, olhando para fora, sem estabelecer compromissos internos profundos de alma. Ou pior, você está no jogo da vida como o ego, estabelecendo um personagem e vivendo uma ilusão, que é a vida material. Necessária, mas você tem que fazer de forma consciente, para não estar dormindo como Lázaro. Então, é importante esse estabelecimento. Então, é interessante que a obra, lá no fim, né, e a gente vai resgatar um pouquinho desse epílogo. É bom ter o livro na mão, que a gente já sabe o que é o final da história, né? Então, sem dar spoiler, né, nós vamos falar um pouquinho desse epílogo. Em que ponto da evolução nos encontramos? Se vocês repararam, num dos estudos que nós fizemos no Merecer Feliz, estava estabelecido lá. Qual o termo que nos define enquanto humanidade? Vocês lembram disso? E lembra que ele falava do traço do arrependimento? Ele falava do nosso patrimônio espiritual não apropriado, porque às vezes você se apropria da tua empresa, da tua casa, você tem lá uma escritura, você diz é minha, eu pago IPTU, você se apropria do teu patrimônio físico, você até declara imposto de renda, você investe, você pinta a casa, você reforma isso, você dá conta do teu patrimônio físico, extrafísico na verdade, porque físico é aqui, né, acaba. Mas você não se apropria do teu patrimônio espiritual. Você nem sabe que tem. Você já pensou nisso? Já pensou que às vezes você está vivendo uma existência de aparências, que você está aqui justamente para vivê-la, mas tem que ser consciente de que teu patrimônio verdadeiro é o espírito. É o patrimônio espiritual. Você se apropria desse patrimônio? Você declara ele no final do ano? Porque se você não declara imposto de renda, você pode ser pego na malha fina e vai responder por isso. Dependendo do tamanho do crime, você pode ter que responder com cessação da liberdade. Se a nossa estrutura física, material imperfeita estabelece algumas regras no sentido de que você tem que estar atento ao teu patrimônio, precisando declará-lo e mostrá-lo verdadeiro e não escondê-lo de forma mentirosa, como ficará a tua consciência quando você desencarnar e perceber que o patrimônio espiritual da tua existência você não se apropriou dele? Ou seja, não viveu? Então, o ponto da evolução em que você se encontra tem que ser estabelecido antes de você traçar a rota, senão você não traça. Liga o GPS com o localizador desligado. Primeira coisa que ele vai pegar, localiza, deixa eu localizar. Não vou te falar onde eu estou. Não tem rota, meu amigo. Não tem como traçar uma rota se não tem ponto de partida. A gente está tão acostumado a olhar para fora e a avançar para frente que não se localiza, não se percebe. Você pode ter pego o ônibus errado e está dentro dele até hoje. 40 anos depois você está dentro do ônibus errado, indo para não sei onde. Desce desse ônibus o quanto antes, meu amigo. Pega a rota certa. Então, esse ponto da evolução onde nos encontramos é fundamental. No estudo do livro anterior a isso, nós fizemos isso.
Por que fizemos isso? Porque a gente falou da humildade ou do orgulho. O orgulho é uma lente embaçada que te faz ver a realidade de si mesmo distorcida. Então, se você é orgulhoso, você está com uma lente que amplia o personalismo. Ao se avaliar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir definir com clareza onde está e quem é, enquanto você está com uma dose alta de orgulho. Então, partindo do pressuposto que você não vai conseguir ser humilde 100%, mas diminui essa lente, para que você consiga se aproximar um pouquinho mais de fato de quem é. Lembra do que é humildade? Humildade é estabelecer o seu verdadeiro valor. Nem mais orgulho, prepotência, nem menos subestimando-se com baixa autoestima. Não mereço, pobre de mim, não sei, não posso, não quero. Meu amigo, isso é filho de Deus, estabelecido soberanamente com liberdade para agir. Então a humildade vai te dar o real valor, justo, nem mais nem menos. Quanto mais orgulhoso, mais distante dessa realidade. Então é importantíssimo a gente entender esse estudo e fazê-lo, para que a gente possa ter uma noção mais clara e mais exata de quem somos. Aí veja que interessante aqui alguma coisa que ele coloca. Eu vou ter que resumir, né, para a gente não avançar muito no epílogo e depois a gente volta nele. Imprescindível elastecermos noções sobre o estágio em que nos encontramos para administrar com mais sabedoria e equilíbrio o conflito que se instala em nosso íntimo entre o que devemos fazer, o que queremos fazer e o que podemos fazer. Parece simples, né? Mas tem muita gente que não sabe o que quer. Muitas vezes sabe o que o ego quer. O ego quer sucesso, quer fama, quer mais dinheiro, mais propriedades, mais aplausos. O ego vive no cenário do mundo. Ele quer ser aplaudido, ele quer ser reconhecido. Se o empregado quer que o chefe fale legal, ótimo, vai lá mais, e que aumente o salário. Né? Recompensas pelo desempenho. Você acha que Deus vai te recompensar por desempenho? É a forma que o pai te educa? Uma balinha para fazer o bem? Um chicotinho quando faz o mal? Castigo e recompensa? É isso? Sabemos que não. O cristão se estabelece no mundo de forma consciente fazendo o que deve fazer, nem mais nem menos. Não vai receber por fazer a sua obrigação. Não vai ser punido por não tê-la feito. Vai assumir as consequências. Eu ajo com liberdade e assumo as consequências dos atos. Boas ou ruins, segundo quem? A tua percepção. O que é bom para você pode não ser para o outro. Então vejam que o grande tribunal não é um Deus que vai te julgar, como vimos agora no Evangelho, mas sim a consciência que estabelece aquilo que é verdadeiro ou falso. Então veja que você tem que entender para você trabalhar nesse equilíbrio, né? O que queremos fazer, o que podemos fazer e o que devemos fazer. Não é o que você quer, no fim das contas, é o que você precisa. Na educação dos filhos nós sabemos isso. Não é o que ele quer, não é o que você quer. É o que ele precisa. É o dever. Então percebam que é imprescindível estabelecer esse ponto. Né? Vamos avançar mais um pouquinho. O trajeto das poucas conquistas que amealhamos foi realizado preponderantemente na horizontalidade dos valores cognitivos. Então, isso nós já falamos, lembra? Todo estudo do merecer feliz, nós falamos muito da questão mental. O quanto nós somos extremamente inteligentes, o ego é o raciocínio, o ego é esse aparelho mental, e do como ele estabelece, às vezes, vidas mentais, onde você vive uma ilusão. Eu já sei o que é a paz, então eu sou pacífico. Não, meu amigo. Não. Você já sabe o que é a paz, você defende a paz. Mas quem garante que você já é pacífico? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Conhecer é importante, mas mais que conhecer, colocar em prática o conhecimento de forma transformadora, avançando e sendo melhor do que você é. Ponto. Se o teu conhecimento não favorece a transformação, ele é inútil e perigoso.
Porque você vai viver uma ilusão, imaginando que a tua cultura extraordinária te favorece na transformação íntima. Quem é professor sabe disso. Às vezes o melhor aluno não é aquele que tirava sempre 9 e continua tirando 9, às vezes um 8. É aquele que tirava 2 e está tirando 7. Quem é que realmente aprendeu na escola? O que já entrou sabendo 9 e 8 e administrou surfando numa onda do comodismo e da zona de conforto, ou aquele que entrou lá atrás com um déficit tremendo e nadou feito doido e está tirando 7. Esse evoluiu e a escola foi boa para ele. O outro não, a escola tinha que ter estudado em outro lugar para ser desafiado, não é isso? Aquele conhecimento que ele já tinha adquirido. Então é importantíssimo entender que não é mental, é o conhecimento de causa, aquele transformador, com consciência daquilo que se faz. Quem é que está fazendo isso? Você não está atendendo o seu ego e os caprichos dele. Eu quero isso. Vou dar para o Evandro, não está querendo isso. Eu quero aplauso agora. Então, beleza, é ótimo. Pode ser importante, dependendo se você não está refém disso. Agir com consciência está muito mais profundo do que movimentar-se no jogo de sombras da vida. Lembro que no estudo passado nós falamos muito do mito de Platão. Então voltem a ele. Vai lá na caverna de Platão, leia de novo e veja se grande parte da humanidade não está ainda numa caverna aproveitando as sombras refletidas na materialidade ilusória e não buscando a verdadeira luz, que é o sol interior, que é a tua luz que brilha e não deixa sombras. Não deixa sombras, porque é uma luz interna, não tem obstáculos. Ela nasce livre e desimpedida e ilumina sem sombras. Quem deixa as sombras é a luz externa, a luz do mundo, no mundo dicotômico entre luz e sombras. Basta que a luz se faça para que a sombra apareça. Diferente da luz interior, aquela luz do espírito. Não é isso? Porque não é uma luz que vem de fora, deixando sombras no interior. É uma luz que vem de dentro, que se for deixar sombras, vai deixar sombras no exterior, onde elas devem ficar. Por isso a luz tem que estar acima do alqueire, para que as sombras permaneçam no chão e não sejam refletidas no alto. Não é isso? Interessante que na Terra a gente entroniza a mentira e enterra a verdade, invertendo as coisas. Vive a ilusão e acaba não vivendo a vida de bastidor. Não é isso? Sem adereços e enfeites, sem maquiagem e sem aplausos. É onde a vida acontece. No deserto da existência, aonde o que sobra é você e mais nada. Mesmo porque não precisa de mais nada, você é soberano, tem Deus dentro de si. Somente agora damos os primeiros passos para a verticalização em direção às habilidades da consciência de si no terreno dos sentimentos. Então, voltamos a falar a importância de se trabalhar os sentimentos e ter a consciência de quem se é. Não é mais o positivismo mecânico do ego. Penso, logo existe. A máquina, de repente, pensa. Vai num robô aí. De repente, ela vai fazer muito mais do que você em termos cerebrais. Ela pensa, logicamente, mas não existe. Se você existe, é porque você tem uma alma e um coração. Então, sinto, logo existe. Você pode pensar como consequência, mas sem sentimento, numa vida. Tanto é que morreu o coração, não tem mais vida. A não ser que você bata ele, é mecânico, mas aí quem está vivendo? Não é isso? Então, é importante a verticalização do amor. Então, lembrando sempre a chave, né? Jesus nos deixou a grande chave quando morreu de braços abertos na cruz. A cruz é um portal para uma nova dimensão, onde eu conquisto a horizontalidade da ciência, que passa pelo sentimento, né? Quando se abre os braços, o ponto de encontro é o coração, e a verticalização do amor. Então a gente pode conhecer muito, mas só sobe se pegar a ascendente vertical através do amor. Precisamos constatar que nada mais somos por enquanto que criaturas que ensaiamos nossos primeiros passos para sair do primitivismo moral rumo à humanização ou à hominização integral.
Então, aquilo que nós falamos, nós precisamos aprender a ser humanos. O que é ser humano? Vai lá no dicionário e sabe o que é ser humano. Respeito, amor, justiça, verdade, integridade. Está lá nos direitos humanos, né? Sei lá quantos anos tem isso. Então, a gente precisa ser humano. Estamos aqui para sermos humanos. Muita gente quer ser anjo, se transformar num super-homem, mas não aprendeu ainda a ser homem. A cuidar das coisas essenciais da vida. Conhecendo melhor quem é e quem o outro é dentro do possível. Então, resumindo esse epílogo, o mal será transformado em bem através de seus opostos. O medo será renovado aprendendo a exercer a coragem. A inveja sofrerá mutação pelo exercício da abnegação. A avareza será metamorfoseada à medida em que nos habilitamos ao exercício do desprendimento. E a irritação será convertida pela aquisição da serenidade. Evitemos conceber mudança interior sob enfoque restrito de repressão. É o que acontece normalmente, autocobranças. Você começa a se estudar, você vê que é isso, você vê aquilo, e daqui um pouco está se cobrando. Entrando em sentimento de culpa, a gente estudou muito, lembra, no livro passado. E aí entra uma necessidade de se mostrar perfeito, que na verdade também atrapalha, porque cria uma pressão psíquica, lembra da pressão psíquica interna, onde você começa a sofrer porque você se vê diferente daquilo que você gostaria de ser. E aí existe uma autocobrança. Então você começa a repreender. E não se trata de represar aquilo que você tem dentro. Sentimentos não foram feitos para serem bloqueados, mas para que sejam percebidos fisicamente e canalizados com sabedoria. Então evitemos conceber mudança interior sob enfoque restrito da repressão. Medo contido pode ser trauma para o futuro. Lembra que nós temos que vencer o medo através da coragem. Represar o medo é ter trauma no futuro. Inveja reprimida pode salientar-se como frustração somatizada. Avareza apenas dominada pode caminhar para o desânimo e a irritação somente controlada pode caminhar para a raiva. Contenção é disciplina. Você pode canalizar isso como disciplina, não bloqueando, mas estabelecendo limites laterais, para que ela não extravase para os lados, destruindo tudo, mas para caminhe para a frente para ser transformado. Não é isso? Falamos demais disso já, né? Podemos ter uma hora uma conversinha mais sobre limites e disciplina para entender que nunca se limita o homem através de bloqueios frontais. Ninguém gosta. Mas se limita através de preservação lateral. Limites saudáveis. Como a rodovia. A rodovia não tem um bloqueio na estrada. Aqui você não passa. Não. Tem a margem direita e a margem esquerda. Aqui estão alguns resultados. Obrigado, viu? Está cada vez mais inteligente essa máquina, viu? Impressionante. Então, os limites laterais te conduzem aonde você quer, são trilhos. Assim como a energia chega até aqui porque está dentro do fiozinho, sempre para frente, contida nos limites necessários para que não se transforme em destruição. O rio, quando extrapola a margem, inunda a cidade e causa destruição. Contido, ele leva água e vida. A energia, se sai fora do fio, provoca um incêndio. Você precisa canalizar os sentimentos interiores, a tua pujança, a tua potência, para ser perfeito no futuro. Então, a disciplina vai limitar os excessos laterais, para canalizar a força para frente e para cima. Contenção é disciplina, importante, mas só isso não basta. Aquisição de novas qualidades é educação. Disciplina é meio, educação é a grande meta. Estamos aprendendo a descobrir as nossas sombras, essa é uma etapa do processo. Convém-nos, portanto, laborar pela outra etapa, não menos importante, a de aprender a fazer luz e construir a harmonia interior. Eis um bom motivo para nos livrarmos do martírio. Então, por que a reforma íntima tem que ser sem martírio? Porque ela é importante para a nossa felicidade. Colocar dor e sofrimento mais do que o necessário naquilo que temos que fazer é masoquismo ou burrice. Por isso que a primeira fala dela, e nós vamos reler hoje, porque ela é muito importante, fala do amor. Não tem como você fazer a reforma sem se amar.
Deus é amor, você é amor. Não contraria a tua essência. Deus jamais vai te castigar. E nunca te excluiu nem excluirá, como nós vemos no Evangelho agora. Não existiu expulsão do paraíso e jamais vai existir. Como não existe céu e inferno, já sabemos disso. Deus está no universo todo. Deus não separa um cantinho do universo e diz lá é o inferno. Não, lá é Deus também. Por que alguns lugares são de sofrimento? Porque se reúnem pessoas que sofrem. Semelhante atrai semelhante. Eles se reúnem no lugar, está todo mundo sofrendo lá, como se nós fôssemos agora num local. É que não tem mais local de sofrimento na Terra, né? Não, tem local de sofrimento. Vamos imaginar que tem algum lugar que tem duas tribos se devorando. Certo? Não tem mais isso, mas vamos imaginar que tem dois seres humanos, filhos de Deus, irmãos, cheios de luzes internas, mas estão tão cobertos de lama e tão esquecidos de si mesmo, que chegam ao cúmulo absurdo de levantar a mão contra outro ser humano. E o outro faz igual. E vamos supor que eles estão num campo de batalha. Vamos imaginar que isso seja possível em pleno século XXI. Mas estão lá. E aí você decide ir para lá. Comprou uma passagem turística para o meio. Não vamos falar de nenhuma terra conhecida, porque poderia ser preconceito, né? Falar da Tchecoslováquia, não tem mais, né? Não tem mais, né? Lemúria, vamos falar da Lemúria. Aí você pegou uma passagem para a Lemúria e foi lá. E chegou lá e parece que você está no inferno, porque só tem bala, tem tiro, tem espada, tem cabeça cortada. Desculpe estar falando isso aqui, né? Já vamos parar com esse assunto. E você vai achar que você está no inferno. Não, meu amigo, você está no meio de uma guerra. Quer viver feliz? Não vai para lá. Não vai para lá. O mal a gente não luta contra ele. A gente evita. Por isso que uma vez com a mão na charrua, dá-se as costas e se avança sem olhar para trás. Quer ser feliz? Começa hoje. Não espere um céu que nunca vai existir. Porque ele sempre existiu. Dentro de você. Mas você, orgulhoso, sei lá, mais fácil, sai fora de si, abandonou-se. Sair da casa paterna é sair de dentro de si mesmo. É desconectar-se com a tua essência divina. Teu eu essencial. Então volte para casa. Quando? Agora já. Vira as costas para o mundo de ilusões e avance para dentro de si mesmo. Amando-se. Incondicionalmente. Ah, mas vou achar muita coisa estranha. Vai, mas se ama mesmo assim. No meio desse pedregulho existem pérolas. É um pouco dificultada esta viagem porque você nunca fez. Quem já fez essa viagem já se conhece interiormente de forma perfeita. Para muitos de nós, é um monte de surpresas. Que bom. Surpresa é bom. Então, esse amor é fundamental para que a gente consiga se conhecer. Então, a irmã se fala exatamente isso, né? Alma querida nos ideais renovadores. É natural que sofras inquietação por nutrir os objetivos transformadores. Ante a penúria dos teus valores, declara-se sem mérito para receber a ajuda divina. Perante a extensão das tuas falhas, açoitas a consciência com lancinante sentimento de hipocrisia, ao repetires os mesmos desvios dos quais já gostarias de não se permitir. Essa é a estrada da perfeição. Não te martirizes. Tudo isso é compreensível, parte integrante de quanto se candidatam aos serviços reeducativos de si próprios. Portanto, não sejas demasiadamente severo contigo. Sem lástima e censura, perdoa-te e prossegue sempre. Confia e trabalha cada vez mais. Por mais causticantes as reações íntimas nos refolhos conscienciais, guarda-te na oração e na confiança e enriquece tua fé nas pequenas vitórias. E ela continua. Você pode ler no livro ou pegar o estudo passado, que no final tem a fala dela inteira. Então vamos recobrar o caminho que estamos fazendo a partir de agora, porque o estudo é o estudo de si mesmo e a reforma íntima sem martírio. Amor incondicional a si mesmo. Você tem que se amar.
Porque o amor é sentimento, é força que brota da alma. Se você não tem, você não tem. Dá uma sensação interna de vazio. E nada por fora preenche. É movimento interno. Ame-se do jeito que você consegue. Porque se você forçar-se a amar mais, estará sendo falso, não é verdadeiro. Você está contrariando a natureza. E se você tentar se amar menos, você está economizando onde não deve. Não guarde para depois. Por quê? Porque é infinito. Então transborde amor, quanto mais melhor. No limite das tuas forças. Amor é para ser usado no limite, no talo. Toda a mensagem cristã é essa. Jesus falou isso. É a única o único pré-requisito para se conseguir seguir Jesus. Tudo ou nada. Não se serve a dois senhores. Esse é o grande conceito da felicidade. Entrega total e irrestrita. A quem? Ao Cristo. Quem é o Cristo? Você é o Cristo interno. Jesus deixou isso claro. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mergulhe dentro de você e se entregue totalmente. Você não pode servir a outro. Você estará sendo o que você é, naturalmente soberano. Cumprindo com o teu propósito a cada passo do caminho. Sendo autêntico. Nem menos, nem mais. Menos é mentira, mais é mentira. A verdade absoluta é uma só. Eu sou 99,99 eu. Não, ou é ou não é. Sim, sim, não, não. Então percebam o quanto que é importante o amor incondicional. A segunda questão, né? Porque se fosse só amor poderia ser mais fácil, mas tem outras questãozinhas, que é o que nós colocamos aqui, né? Que tem a ver com a verdade, ou seja, entender onde estamos. É uma caminhada. Geolocalize-se a todo tempo. Perceba quem é, onde está, o que precisa. Atenda-se. Amar o próximo como a si mesmo. Só se ama o próximo se amar a si mesmo. Seria mais correto dizer, amamos o próximo na medida em que amamos nós mesmos. Porque o amor é o que transborda. Não é algo que está fora. Tudo bem? Luiz, vamos lá? Luiz vai encerrar para nós. Estendemos uns 2 minutinhos. O assunto é palpitante. Vejam lá o Reforma a Merecer Feliz no canal. Se puderem, deem lá se inscreverem para receber, né, os outros vídeos. Uma boa semana a todos e até domingo que vem. O caminho certo, a luz do mundo é a paz, a misericórdia, a verdade. O Mestre, o Messias, Cordeiro e Salvador, médico das almas, vida, o Consolador. O pastor, o homem, o rei, o Nazareno, o Filho de Deus, o amigo, o Rabi. Seu nome é Jesus. E veio pra falar de um Deus que ama a todos sem distinção, sem distinção. Nada somos sem terra, sem sol, sem ar, noite sem escuridão.
estrelas eu ar pra navegar. Ele é o sentido, começo e eternidade, força que conduz o ser para a felicidade. Novo rumo à vida podemos já traçar, com farol divino a nos dar a direção. Receba o chamado do Cristo do Senhor, que nos promete consolo e esperança, e esperança, e esperança, e esperança. Boa noite a todos. Até